Oi, tudo bem? No nosso último encontro eu expliquei para você um resumo de como surgiu o método Mosaico e agora eu vou explicar como que eu consegui validar esse método, como eu realmente consegui provar que ele funciona. Desde pequeno eu sempre gostei de empreender, sempre tinha um desejo de abrir um negócio. E quando apareceu alguma oportunidade para mim de vender alguma coisa em um evento da igreja ou vender até mesmo din-din lá na minha casa, não sei na sua região como é que chama din-din. Din-din é aquele... Aqui em Brasília a gente chama de din-din aquele sorvetinho caseiro que a gente faz, coloca num saquinho, amarra e bota no congelador. Alguns lugares chamam de geladinho, outros de chup-chup, outros de sacolé. Comenta aqui embaixo, como é que você chama esse sorvetinho aí na sua região que eu quero saber. Enfim, eu sempre empreendi desde pequeno e mesmo na faculdade, quando eu cursava design, sempre que tinha uma oportunidade de eu pegar alguma matéria no curso de administração, eu fazia essa matéria. E de lá para cá, nesses últimos 7 anos aí de atuação profissional, eu pude acompanhar mais de 80 negócios, pessoalmente, ajudando essas empresas a crescer, a vender mais, através do método Mosaico. E tudo começou, na verdade, quando eu passei em um processo seletivo do Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e à Pequena Empresa. Você deve conhecer, com certeza. E aí, esse processo seletivo era para um projeto, um programa de acompanhamento empresarial que tinha como objetivo inserir dentro das empresas a cultura da inovação, chamado Programa Ali. Enquanto eu estive no Programa Ali, um dos nossos pré-requisitos enquanto agente de inovação era prospectar as empresas que a gente ia acompanhar durante esse período de acompanhamento empresarial. E quando eu comecei a prospectar as empresas, em um dia específico lá, quando eu estava no final ali do meu expediente, onde eu saía batendo de porta em porta, eu me deparei com uma oportunidade que eu considero que foi, na verdade, a oportunidade perfeita para eu validar o método Mosaico. Tinha aberto na minha cidade um novo restaurante de comida chinesa e japonesa em um ponto específico que nada deu certo naquele lugar. Sempre que alguém abria uma hamburgueria, fechava. Abria uma lanchonete, fechava. Uma pastelaria, fechava. Parece que alguém tinha enterrado uma cabeça de porco lá debaixo daquele lugar. Eu sei que no fim das contas eu bati lá na porta e vi os proprietários sentados num cantinho lá da loja. E pela fisionomia deles, deu para perceber que as coisas não estavam bem. E só para te contextualizar, naquele ano, que era o ano de 2015, até então, o Brasil estava vivendo a pior crise econômica da sua história. Então, imagina só o desafio, que era fazer uma empresa crescer no pior momento econômico no país. Mal a gente sabia que ainda ia piorar, né? Que ainda ia chegar pandemia e todos esses desafios que a gente tem enfrentado ultimamente. Mas o legal é que fica ligado aí na história que eu vou te mostrar como a gente conseguiu fazer essa empresa crescer através do método Mosaico. Aí eu cheguei para os proprietários, apresentei o programa de acompanhamento, eles toparam. E naquele momento, enquanto a gente estava conversando, eu já pude perceber, observando o local e alguns detalhes, que existiam algumas oportunidades de melhoria que eles estavam deixando passar batido. E é aqui que entra a ideia central do nosso método. Eu cheguei para eles e fiz a seguinte pergunta. Falei, gente, vocês pararam para observar que vocês são um restaurante de comida chinesa e japonesa, mas está tocando música em inglês aqui nas arandelas da loja e o uniforme do seu garçom parece dessas lanchonetezinhas de esquina, esses hot dog aí que vende cachorro quente. Cadê a identidade da cultura oriental que vocês já têm, mas vocês não estão se apropriando? Imagina só, a cultura japonesa e chinesa, que é uma cultura milenar, cadê a música, cadê a arte, cadê a cultura que vocês não estão se apropriando disso para dar uma cara de coisa chinesa no negócio de vocês? É um restaurante de comida chinesa, mas não tem cara de restaurante de comida chinesa. E aí eles pararam para prestar atenção nisso que eu estava falando e teve um segundo ponto que também está dentro do cerne da nossa metodologia, da ideia central da nossa metodologia, que é entender o contexto do outro. Eu falei para eles, olha, pelo preço que vocês estão cobrando aqui, o pessoal não vai pagar. Porque o cliente desse bairro que a gente mora, se a gente fizer uma análise, não é nada científico, mas assim, por observação, o morador desse bairro ele vai sair de casa para comer com a família, com os amigos, ele quer gastar no máximo R$30 ali nesse lanche. Vocês estão cobrando, na época eles cobravam R$55 no rodízio. Talvez você esteja pensando que não seja um preço caro, mas a questão é que o cliente, quando ele olhava a loja e via o preço, ele não achava que valia o tanto que eles estavam cobrando. E aí a mulher, a proprietária, na hora eu acho que ela ficou até meio ofendida assim quando eu falei isso. Eu falei, o preço de vocês não tá legal, tem que dar uma baixada nesse preço. Ela, mas Matheus,
todos os nossos insumos são insumos de qualidade, tudo que a gente faz com todo o nosso empenho, é tudo de qualidade, então não dá para baixar o preço. Eu falei, olha, eu entendo, só que você tem que entender o seguinte, o que o teu público quer, quanto ele quer pagar, como ele quer pagar, você precisa entender isso. Aí a gente ficou naquela discussão, naquele puxa e encolhe, como diz minha mãe, né? E aí no fim das contas eu falei, não, vamos fazer o seguinte então, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Mantenha o rodízio de vocês no preço que vocês estão cobrando, mas eu tenho uma sugestão da gente criar agora uma coisa diferente, um produto de entrada para o cliente passar da porta e comer aqui na loja de vocês. Por que a gente não cria um combo com 4 sushis diferentes, 4 tipos de sushis, pode ser do mais simples possível, mas por que a gente não faz isso e vocês montam esse combo por R$ 24,90, R$ 25? Na hora eles estranharam meio a ideia, eu falei, pensa aí, nada para agora, pensa daqui 7 dias, que era o período que eu tinha marcado para fazer o diagnóstico empresarial lá naquela empresa, eu falei, a gente conversa sobre isso. E aí, gente, foi que a mágica aconteceu. 7 dias depois eu cheguei lá na loja e eu quero pedir agora ajuda para a nossa equipe de edição para mostrar a fotografia que eu tirei do local na hora. Repara só, olha o que ele fez, o que eles fizeram no ambiente. Em uma parede, o proprietário mandou pintar uma geisha, que é um símbolo da cultura japonesa. Na outra parede ele mandou pintar algumas carpas, que é aquele peixinho japonês também, se apropriando da cultura, mexeu na iluminação, colocou alguns lustres ali, deixando a luz mais baixa, mais avermelhada, aconchegante, tornando o ambiente mais convidativo para quem for comer. E aí quando eu entrei estava tocando uma musiquinha em chinês. E aí só que o grande choque foi essa plaquinha que eu vi lá do lado de fora, que ele colocou no blindex da loja. Rodízio R$ 24,90. Quando eu entrei, a loja estava lotada. Naquele dia eles fizeram 30 atendimentos. Isso foi numa quarta-feira. 3 dias depois, no sábado, eles tinham feito 90 atendimentos. Ali foi o start de toda a mudança que esse restaurante sofreu por causa do método mosaico. Você vai entender mais pra frente tudo isso que eu tô falando. Vai assimilando aí, pegando as ideias que eu tô compartilhando com você. E naquele dia, as engrenagens da empresa começaram a funcionar, a girar. O faturamento da empresa, a empresa passou a vender mais, então com isso o faturamento da empresa aumentou. E à medida que o tempo foi passando, os proprietários foram reinvestindo o capital na empresa. Então, foi mexendo, tem uma segunda foto que vai aparecer agora para você, que é uma nova fachada que eles fizeram, trocaram as mesas de plástico por mesas de madeira. A gente fez depois um projeto de identidade visual para criar um padrão, de forma que eles conseguissem gerar uma diferenciação de todos os concorrentes deles, até porque tinha um outro restaurante com nome igual em outro estado, então a gente já até registrou, deu início ao registro da marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Se você quiser registrar uma marca, você tem que registrar lá. Então a gente registrou a marca e se passaram 6 anos desde então. E nesses 6 anos de acompanhamento, de método mosaico ali naquele negócio, onde eles foram cada vez mais entendendo o que o cliente queria e entregando isso para eles, o negócio foi crescendo. E nesse ano de 2020, apesar de pandemia, o restaurante deles pegou fogo. É uma história assim de cinema, mas eles conseguiram abrir a segunda unidade do restaurante num bairro aqui de Brasília, que é o bairro de Águas Claras, que é um bairro mais nobre de onde eles tinham a primeira unidade. Dá só uma olhada na segunda unidade desse restaurante, que é o China Sushi. E também eu quero pedir pro pessoal da edição colocar aqui agora um áudiozinho que o proprietário me mandou de uma das campanhas que a gente fez nesse ano, baseado no nosso método. Bom dia, Matheus, tudo bom? Passando aí para te dar um feedback de ontem, né? Ontem, graças a Deus, foi o dia que vendeu mais desde que a loja abriu, tá? Ontem superou mesmo. E fila enorme lá, né? Muita gente, as mesas tudo lotadas. Teve pessoas que foram embora
umas 15 pessoas, né? Porque não quiseram esperar, né? Mas enfim, né? A gente fez o que pôde lá, colocamos mais mesas lá fora, né? Hoje eu tô levando mais mesa pra lá, né? E graças a Deus tá dando certo, viu, Matheus? Você acertou na veia mesmo, viu? E graças a Deus tá muita gente, só gente nova, que nunca pisou os pelar. Mas hoje eu tô levando 2 mesas. E os clientes que foram embora ontem, eu acredito que devem voltar hoje, né? Pra conhecer a casa. Tava lotado, começou cedo e muita gente, graças a Deus. Tinha uma fila enorme lá fora, né? E a gente pegava o nome das pessoas, algumas esperaram, outras não. Teve uma turma de 10 pessoas que foram para comer lá e não esperaram muito, deixa para outro dia. Então, gente, viu só que história legal? Isso, se a gente puder resumir, o que transformou essa empresa? Foi entender 2 coisas básicas que fazem parte da nossa ideia central, que é se conhecer e conhecer o outro, que é o que a gente chama hoje de me conheço, te conheço. Você vai entender essa metodologia do me conheço, te conheço. A partir do momento que você consegue entender quem você é e o que o outro necessita, você consegue fazer a roda do seu negócio girar, enfim, transformar aquilo que antes era uma paixão em um negócio lucrativo. E eu quero compartilhar com vocês agora alguns outros casos de sucesso que a gente teve aqui através da metodologia, do método mosaico. Viu só como é possível transformar paixões e talentos em um negócio lucrativo, em dinheiro na sua mão? A gente fez questão de compartilhar com você esses casos de sucesso para despertar em você essa empolgação de histórias reais que vão te inspirar a acreditar que é possível. E aí, o que você achou desses casos de sucesso? Gostou? Comenta aqui embaixo o que você achou desses casos, como é que está a sua expectativa em relação ao curso. E eu quero te pedir para ficar aí ainda, porque no nosso próximo encontro eu vou trazer um resumo com o passo a passo que você vai dar, de forma geral, para que você transforme as suas paixões e talentos em dinheiro. Até a próxima, hein? Te espero!